O que os homens fazem não anula o que Deus tem para você. Muito boa noite, que a sua sexta agora, essa noite seja extraordinária, você venha ter uma noite de descanso e um final de semana super abençoado, porque Deus está operando, Deus está agindo, Deus está se manifestando. Deus é Deus que cura, que liberta, que restaura, que restitui, que transforma e que abençoa. Vamos falar sobre isso. O que Labão fez não anulou o que Deus tinha para Jacó. O que Labão fez não anulou o que Deus falou. Então deixa aí nos comentários. Nada pode anular. Nada pode anular o que Deus tem para mim. E você sabe que isso está escrito em João capítulo... Deixa eu achar aqui, João 8. Vamos ver aqui. Olha só que coisa forte. Isso está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra não pode ser anulada. A palavra não pode ser anulada. Isso está escrito no livro de João. Ninguém pode anular a palavra de Deus. Entenda sobre isso, sobre o processo, sobre o que Deus tem para você, para mim. Ninguém pode anular. A palavra de Deus não pode ser anulada. Anulada. Você crê nisso? Então deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários agora. A palavra de Deus não pode ser anulada. Entenda sobre isso. Creia. Creia sobre isso. Creia e tome posse, porque passará os céus e a terra. Nada pode fazer a palavra de Deus ser anulada. Nada. João capítulo 10, versículo 35. Está aqui, ó. Pois se chamou os deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Não pode ser anulada. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse, a escritura não pode ser anulada. Então o que está escrito, está determinado. Quem vive debaixo dessa unção, podem fazer o que quiser, não tem como anular. Crê nessa promessa que hoje Deus está oferecendo para você. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar? Vamos lá. A injustiça do homem nunca cancela a promessa de Deus. Hoje eu vou ser mais breve aqui na live. Daqui a pouco nós já vamos orar. Ah, bispo, eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo humilhado. Preste atenção. As injustiças dos homens não podem anular o que Deus tem para você. Entenda isso, viva isso, vamos viver isso. Aonde superabundou o pecado, aonde entrou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entenda. A graça de Deus, o poder de Deus. O mal pode vir por um caminho, por 7 ele vai ter que sair. O que Deus determinou para nós, não tem palavra do homem que pode anular. Ainda que tentam fazer decretos aqui na terra para tentar impedir o que Deus tem para você, mas aquilo que o Criador dos céus e da terra, do mundo, determinou, não pode ser anulado. Está aqui João capítulo 10, versículo 35. A palavra não pode ser anulada. Gênesis 31, 7. Teu pai me enganou 10 vezes. Olha só. Teu pai, Jacó disse isso para os filhos de Labão. Teu pai me enganou 10 vezes. Você sabe o que é ser enganado 10 vezes? Morando naquele ambiente tóxico. Estar naquele lugar que realmente era tóxico. Está aqui, ó. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido o vosso pai. Gênesis 31, 6. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Ai, meu Deus. Deixa aí nos comentários. Deus não permite a nossa destruição. Deixa isso aí no comentário. Podem
tentar mudar o salário, podem tentar te anular, podem tentar te excluir, podem tentar te colocar para escanteio, podem fazer o narcisismo que for, sabe, contra você. Podem tentar, sabe, te enganar, te injustiçar, tentar te matar. Podem tentar te matar. Não tem. Saul tentou matar Davi de tudo quanto é jeito, não conseguiu. Faraó quis acabar com Moisés, não conseguiu. Não teve jeito. Não tem jeito. Não tem como anular aquilo que Deus já determinou. Agora, você vai viver segundo o que os seus olhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão vendo, o que você está sentindo no seu coração? Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas me pedindo ajuda. O que eu tenho passado para essas pessoas? A palavra. Vamos viver a palavra. Não é entender a Bíblia, é vivê-la. É praticá-la. Nos momentos mais difíceis é momento que você tem que crer. Não adianta você saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas você não vive. Você não desvia do mal, você não foge do pecado, você não foge da mentira, você não foge da prostituição, você não foge da orgia, você não foge dos vícios, você não foge, sabe, da aparência do mal, você se deixa vencer pelo mal, ou você paga o mal com o mal. Você vai nutrindo e alimentando sentimentos ruins dentro de você, contra pessoas, aí você está fazendo o jogo das trevas. Você está fazendo o jogo das trevas. Você está triste, você está angustiado por aquilo, porque as pessoas não fazem questão de valorizar você, de dar isso para você, e isso te entristece. Você está fazendo o jogo do diabo. Você está almejando posição, seja na empresa, num cargo, aumentar, ter promoção, ter isso, ter aquilo, tentando agradar os homens. E Deus? E Deus? Você pode até ser colocado pelo homem numa posição de destaque, como o rei Saul. O rei Saul foi colocado porque os homens insistiram com Deus que queriam um homem para governar eles. Não era a vontade de Deus. Deus falou, tá bom, eu vou fazer a vontade de vocês, depois vocês vão sofrer. Ele vai cobrar impostos de vocês, ele vai querer a mulher de vocês, ele vai querer a terra de vocês, ele vai querer tudo de vocês. O reinado de Saul foi por vontade dos homens, não foi porque Deus queria. Aí Deus, vendo tudo aquilo, Davi era ainda informe, nem ainda existia, não tinha, nem estava no ventre da mãe dele, mas Deus já tinha escolhido o outro, que era ainda informe, está escrito lá nos Salmos, Salmo 139, eu ainda era informe quando o Senhor me escolheu. Então a vontade dos homens é um problema, a vontade das pessoas, a nossa vontade é um problema. Injustiças humanas não impedem movimentações celestiais. Diga amém. Diga aí, eu creio. As injustiças dos homens não impedem o movimento angelical, o movimento celestial. Ah, mas estão pintando e bordando, mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Podem fazer o que quiser. Podem projetar o que quiser. Podem fazer o que quiser. Entenda sobre isso, você não está debaixo da lei simplesmente da terra. Se você vive imerso, submergido, entregue, rendido, sujeitando à vontade da palavra de Deus. Se você vive o que está escrito. Agora, se você vive segundo o que você sente, o que você ouve nas redes sociais, o que as pessoas estão falando, que Beltrano, Ciclano, A, B, C ou D, o que a igreja A, B, C ou D falou, que não está de acordo com a Bíblia, você vai voltar à escravidão. Paulo falou isso em Romanos. Paulo disse isso em Romanos. Romanos capítulo 8. Ele falou sobre isso. Por que vai voltar de novo à escravidão? Por que vai voltar de novo ao jugo da escravidão? Está aqui escrito, ó. Olha só,
Está aqui, ó. Aqui, ó. Por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor? Mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, para que vai voltar? Você não recebeu o espírito de escravidão para ser escravo, não. Mas ter a liberdade do espírito. Deus nos deu liberdade para a gente poder andar e voltar, sair e entrar. Não você viver atemorizado por causa de pessoas querendo definir quem você é, o que você faz, aonde você vai, o que você vê. Você precisa entender a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você está plantando coisas ruins, você vai colher. Já vamos orar, hein? Vamos lá então. Labão tentou diminuir Jacó, mas Deus aumentou. Diga amém. Pessoas podem lutar contra você, mas contra o decreto de Deus, não. Meu Deus, coloca isso aqui. Isso tem que ir lá no Instagram. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Olha só. Labão tentou diminuir Jacó, mas Deus aumentou. Pessoas podem lutar contra você, mas não contra o decreto de Deus. Jacó prosperou na adversidade. Na adversidade. Promessa não depende de ambiente. Diga amém. Isso é palavra profética. Isso é determinação sobre você. Cristo também sofreu injustiça, mas cumpriu o propósito. Diga, eu vou cumprir meu propósito. Eu vou repetir o que eu falei no programa ontem. Vou repetir, anota isso aí, hein? José, quando foi perseguido pelos irmãos, quando foi vendido como escravo, dado como morto, isso foi processo. Quando ele chegou na casa de Potifar, ali foi propósito. Até ser prisioneiro, foi propósito, para depois alcançar a promessa quando virou governador. Jesus, quando foi rejeitado pelos homens, foi chicoteado, aquilo ali era processo. Via dolorosa, processo. Quando chegou na cruz, propósito. Quando ressuscitou, promessa de Deus se cumprindo. Então entenda o que é processo, o que é propósito, o que é promessa. Tem gente que não entende, tem gente que não quer passar pelo processo. E o processo às vezes é a perda, o processo às vezes é a rejeição dos homens. Entenda, é a exclusão dos homens, é você ser excluído. Isso é processo até para você viver o propósito, para chegar na recompensa, na promessa de Deus. Quinto, Deus fala até com quem quer te atrasar. Tentaram atrasar, usando, na época de Davi, na época de José, na época de Moisés, na época de Jacó, Labão, mas Deus fala, até quem tenta te atrasar. Deus avisa Labão em sonho, ó, 31, 24, não toca nele, hein? Nem faz mal, nem faz bem, deixa ele, está aqui escrito. Deus avisou para Labão, quando Labão foi no encalço de Jacó, quando ele foi no encalço de Jacó. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Quer dizer, ó, você vai perseguir ele, não faz nada com ele não, hein? Não persegue, não faz nada contra ele não. Não faz nada contra ele não. Não faz nada não, porque ele é meu. A injustiça é um ambiente onde Deus revela a sua justiça. Diga amém, diga eu creio. Bispo, eu estou vivendo aqui na empresa, eu estou vivendo aqui nessa igreja que eu sou membro. Olha, é tanta injustiça. É a injustiça da liderança da igreja, é a injustiça do meu pastor, é a injustiça dos obreiros. Estão fazendo injustiça comigo. Nesse ambiente aí ruim que você está vivendo, Deus vai revelar justiça. Até você também ir mudar de patamar, mudar de ambiente, mudar de nível.
E Deus está deixando essa injustiça, sabe para quê? Porque muitas vezes o seu ciclo aí já acabou. E Deus permite. Porque está na hora de você viver o sonho de Deus e não o sonho das pessoas. Seu destino está nas mãos de Deus, não nas mãos de quem te persegue. Diga amém, diga aleluia, diga aleluia. Já vou orar, hein? Já vou orar. Já vou orar. Hoje Deus cancela toda a tentativa humana de interferir naquilo que Ele já decretou. Vamos orar então? Deixou aí o seu like? Tocou o sino? Já compartilhou? Porque tem pessoas precisando ouvir isso. Pessoas vivendo hoje mal por causa de... fulano fez isso para mim, fulano fez aquilo. E aí você guarda mágoa? Você tem rancor? Preste atenção. Eu abençoo quem me fez mal. Pelo contrário, quem me fez o mal acabou fazendo bem para mim por causa de Deus. Todo o mal que tentaram contra mim, Deus fez virar no bem. Entenda isso, meu Deus do céu, tem gente que não consegue compreender. Aí você fica com mágoa, você fica com raiva, você fica xingando, você fica com ódio, você fica falando mal da pessoa. Aí você está entrando no mesmo jogo. É tudo que o diabo queria. Você não pegou esse código ainda? Você não pegou esse entendimento ainda? Presta atenção. A pessoa fez o mal para você, não fica falando mal dela para outras pessoas, não. E você está sempre lembrando, fulano fez aquilo para mim lá no passado. Fulano Beltrano fez aquilo lá para mim. Você não está vendo que é isso? É o que o diabo quer? Que você fica lembrando que Beltrano fez isso para você? Quando eu falo isso aqui é para testemunho. O mal que fizeram para mim virou bem e eu abençoo. Meu coração está limpo. Meu coração está livre. E eu falo isso para você também viver nessa mesma sinergia que eu estou aqui, viver nessa sintonia que eu estou, e o mesmo Deus que tem cumprido promessas, eu tenho vivido o propósito, passando pelo processo, vai fazer também na sua vida, as promessas vão se cumprir. Agora, se você fica remoendo, se você fica sempre, naquela época eu estou me curando ainda, eu estou doente, eu estou passando por aquilo, não, presta atenção, o Deus que cura, cura e acabou. Não fica raiz de amargura. Não fica resquício do passado. Você está livre. Veja se José ficou remoendo o que os irmãos dele fizeram para ele. Veja o que Davi ficou remoendo o que Saul fez para ele. Pelo contrário, quando Saul morreu, Davi até pranteou. Rasgou as vestes. Você imagina. As pessoas tiveram, graças a Deus ele morreu. Davi chorou. Mesmo Saul querendo fazer o mal, por isso que Davi tinha um coração segundo de Deus. O que Jesus falou? Pai, perdoa ele na cruz, que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa ele. Você está pegando a visão, você está pegando o entendimento. Isso aí... eu quero dinheiro, eu quero casa, eu quero carro, eu quero prosperidade, tá bom. Se você tem tudo isso material e você não tem isso internamente, você vai viver escravo, você vai viver amarrado, amordaçado, você vai viver um dilema. Prisões invisíveis. As piores prisões não são as físicas, as piores prisões são as internas. Vamos orar então? O Pix da igreja está aí, se você quiser plantar sua semente nessa noite, fala, meu Deus, essas palavras, bicho, tem me ajudado. Sabe por que tem te ajudado? Porque não sou eu falando para você, é Deus revelando para você, é Deus cancelando todo o mal, é Deus querendo fazer tudo novo dentro do seu coração. Tá aí o Pix para você plantar sua semente, não se sinta obrigado, Deus vai multiplicar, vai liberar a colheita, sua terra vai ser fértil, o céu vai ser aberto, e as suas colheitas serão liberadas, serão incalculáveis, suas sementes abençoadas. Deus vai fartar e vai encher os seus celeiros. Vamos profetizar agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro isso e profetizo isso sobre todos. Muito obrigado, meu Deus, por esse esclarecimento, por esse entendimento, por esse nível que nós chegamos. Pela estatura de Cristo, pela estrutura interna, pela força que o Senhor tem me dado, eu transmito isso aqui. É um transmissor, meu Deus. Meu Deus, que o campo de blindagem dela seja poderoso, que ela não deixe entrar nada que é negativo. Ela venha se fechar para as coisas ruins. Ela não venha deixar as vibrações ruins de pessoas negativas, murmuradores, entrar dentro da cabeça dela. Que ela não venha ficar, meu Deus, remoendo coisas do passado.
que ela venha se blindar, que ela venha se fechar, que ela venha, meu Deus, estar totalmente imunizada pelo Espírito de Deus, pelo amor do Senhor, pela proteção divina, debaixo dessa unção, debaixo dessa mão poderosa, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos isso, nós profetizamos isso e nós determinamos isso em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, seja livre, curado, restaurado e restituído em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu te abençoo, determino bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre você. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, tome posse daquilo que Ele preparou para você. Domingo, esteja conosco. Vamos buscar, hein? Vamos buscar. Vamos buscar porque Deus tem algo grande nesse domingo agora, dia 14. Você pode se preparar. Vamos ter batismo nas águas. Eu espero que você esteja aqui conosco para viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, tá bom? Tivemos um domingo passado em Belo Horizonte fantástico e domingo agora eu vou fazer o batismo. Jesus disse, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Acabou a reunião, eu vou fazer o batismo lá no Tatuapé, Avenida Celso Garcia 3431. Você quer começar tudo de novo? Você quer uma vida nova? Quer reconciliar com Deus? Está arrependido? Morreu para as coisas desse mundo? Deus está te chamando. Deus abençoe.